O Senhor Jesus para todos. Muita honra mais uma vez estarmos presentes dessa feita aqui na nossa sede. Já externo louvor, a gratidão pela vida dos nossos líderes, nosso pastor José Roberto e a pastora Maria Borges, por essa oportunidade, da mesma forma o meu amigo presbítero Rafael Fernandes, que nos fez o convite para estarmos hoje aqui trazendo uma pequena reflexão sobre a poderosa palavra de Deus. Os irmãos que estão online agora, abra sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, a segunda carta de São Pedro, capítulo de número 3. E nós vamos ler apenas o verso de número 8. Epístola de São Pedro, segunda epístola de São Pedro, capítulo de número 3, e somente o verso de número 8, que diz assim, pois, o texto nessa noite. Não se esqueça disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Vou repetir. Não esqueça disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Glória a Deus. É uma palavra bastante conhecida, é um texto que nós muitas das vezes recitamos em cima dos altares, em reuniões particulares. Mas esse texto, ele tem uma atualidade tão grande, que há uma necessidade de nós entendermos qual é a verdadeira ocupação da igreja nessa terra. A ocupação da igreja nessa terra, ela foi destinada desde o início do século. A Bíblia diz que o Cordeiro já foi sacrificado desde o início de tudo. Até mesmo quando a gente menos esperava em nascer, o Cordeiro já estava sacrificado por amor de mim e por amor de você. O salmista disse que antes que ele tivesse sido formado no ventre de sua mãe, o Senhor já tinha observado ele, já tinha visto ele. Porque o olhar de Deus vai muito além do que aquilo que nós possamos imaginar. É tanto que lá em Isaías, ele vai dizer que os planos do Senhor não são semelhantes aos planos dos homens, porque os planos do Senhor são algo grande, algo alto, sublime, muito além daquilo que nós possamos imaginar. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido porque nós temos uma temática, e essa temática é sobre a volta de Jesus, sobre o grande evento que a noiva espera pelo seu noivo. E isso é relatado aqui no capítulo 3, porque Pedro, ele teve uma grande importância na igreja primitiva. Observe bem, Jesus, ele escolhe 12 homens completamente diferentes, que pensam diferente e que agiam diferente, para agora eles terem uma capacidade de imaginar, de ver e de agir por igualdade. Vou repetir mais uma vez, Jesus escolhe 12 homens que pensam diferente, que andam diferente um dos outros e que agem diferente um dos outros, mas para que eles possam ter a capacidade de imaginar e a capacidade de fazer aquilo em conjunto, como se fosse um corpo, como se fosse uma membrana viva dentro da terra. Então isso, aos olhos dos homens, parecia impossível. Então Jesus escolhe os 12, a história nós já conhecemos. 3 anos e meio, Jesus, ele diz para eles, eu vou ressuscitar, vou morrer e depois vou ressuscitar no 3º dia. No dia da morte de Jesus, nós vamos entender que os apóstolos, menos Judas, porque Judas já tinha se entregado à morte, eles começam a caminhar, a fazer aquilo que eles faziam no princípio, antes de encontrar Jesus. Pedro fez aquilo que ele fazia antes, voltou a pescar. Mateus fez aquilo que ele fazia antes, Tomé da mesma forma. Só que havia uma promessa, e a promessa era, eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. E essa promessa parece que não tinha entrado dentro do coração dos apóstolos, dentro do coração dos escolhidos do Senhor. Então, Pedro, ele faz aquilo que ele desejava fazer, voltou para o seu barco, voltou para a sua região, voltou a fazer aquilo que fazia antes. Observe bem,
O apóstolo Pedro, ele tem uma grande importância na história da igreja primitiva. Por quê? Porque ele foi o primeiro líder escolhido pelo Senhor. E a escolha de Pedro, ela foi muito objetiva no capítulo 21 do Evangelho segundo João, o Evangelho de João, na verdade, é que quando Jesus ele ressuscita, ele conversa com Maria Madalena, presbítero Rafael, e a conversa de Jesus é essa: vai até Pedro e diga a ele que vá para Galileia, porque lá ele vai me encontrar. Antes de Jesus falar isso, irmão André, presbítero André, um anjo tinha falado para a mesma mulher: diga ao Pedro e os outros que vão para a Galileia, porque lá na Galileia eles vão ver o Cristo ressuscitado. Então, lendo esse texto, surge uma pergunta, surge uma afirmação, uma pergunta retórica na minha mente. Qual é a pergunta? A pergunta é essa: lendo esse texto, eu consegui observar que Pedro não poderia encontrar Jesus no túmulo. Pedro e os outros 10 não poderiam encontrar Jesus no túmulo. Eles até tentaram encontrar. Pedro correu, mas João, quando chegaram lá, não tinha mais ninguém dentro. Cristo já tinha ressuscitado, Cristo não estava lá. Depois que ele sai, quando Maria Madalena volta de novo, ela encontra ele aonde? Lá no sepulcro, sendo como se fosse um jardineiro. Mas Pedro foi e não encontrou. Por quê? Porque Pedro não poderia encontrar Jesus no túmulo. Por que não, irmão Carlos? É simples a resposta, irmãos. Observe bem, a resposta do anjo e a resposta de Jesus foi essa: diga aos 11 que vão para Galileia. Qual é a região da Galileia? A Galileia é o local, é o lugar aonde Jesus confessou para eles, aonde Jesus fez para eles a primeira promessa. Qual era a promessa? Eu vou morrer e vou ressuscitar. Então a Galileia, na mentalidade dos apóstolos, é para ser o local da promessa. A Galileia, na mentalidade de Jesus, era o local da promessa. E o sepulcro, imagine comigo, o túmulo de Jesus, que é de José de Arimateia, ele está sendo representado como lugar do milagre. Eu vou repetir: o túmulo, ele está sendo representado como lugar do milagre. Pedro até tentou encontrar Jesus no lugar do milagre, mas não encontrou. Por quê? Porque primeiro ele tinha que voltar para o lugar da promessa. Porque não adianta querer viver milagres se você não crê nas promessas de Deus. Não adianta querer viver o avivamento nessa terra sem antes você dar crédito naquilo que Deus falou na tua vida. Eu não estou falando uma promessa coletiva, não, estou falando uma promessa individual. Muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus todos os dias. Muitas das vezes nós queremos que Deus levante profetas, profetiza e repita as promessas em nós. Mas não adianta a promessa ser repetida se nós não atentarmos para ela. A palavra de Deus nesta noite para o teu coração é: neste momento de crise, se apegue com as promessas de Deus, se agarre com as promessas do Senhor. Eu não sei qual foi as promessas que Ele fez contigo, eu não sei qual foi as promessas que Ele falou, mas uma coisa eu sei: tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, você vai ser alvo do cumprimento das promessas de Deus. Eu estou profetizando no dia de hoje que Deus vai invadir a tua casa com a unção de salvação, porque Ele prometeu salvar os teus. Deus vai invadir o hospital com cura, porque Ele prometeu curar os teus. Deus vai invadir a tua vida com batismo com o Espírito Santo, com dons espirituais, porque Ele prometeu te usar nessa terra. Você não é obra do acaso, não. Nós não somos obra do acaso, não. Pelo contrário, o diabo até tentou, o diabo até quis roubar a nossa vida, o diabo até quis carregar os nossos sonhos, o diabo até quis afundar os nossos projetos, mas Deus olhou para mim, Deus olhou para você dos altos céus e disse: ela tem promessa. O diabo tem que se afastar porque ele tem promessa. O inferno tem que se afastar porque ela tem promessa. Deus, Jesus estava dizendo para Maria Madalena: diga para Pedro que antes que ele chegue no local do milagre, ele tem que voltar a imaginar nas promessas que eu fiz para ele. Então essa, irmãos, essa é a verdadeira experiência cristã. É quando eu consigo acreditar nas promessas. E não é a promessa dos homens, porque as promessas dos homens elas falham.
A Bíblia diz que a justiça dos homens, aos olhos de Deus, é como um trapo de imundícia, porque não tem razão. Não, a justiça dos homens não existe uma veracidade naquilo que eles falam. Já as promessas de Deus, elas são todas cumpridas em nossa vida. Elas são todas concretizadas em nossa vida. Elas são todas realizadas em nossa vida. Isso é tão verdade, que quando Elias chamou Eliseu, Eliseu disse: eu quero também ser usado assim como tu foi, mas porém, eu quero a tua unção dobrada, eu quero a tua unção multiplicada. O que foi que aconteceu? Faltava um milagre para acontecer na vida de Eliseu. Ele acaba morrendo, é sepultado em uma sepultura que ficou aberta. No local da morte de Eliseu, a Bíblia vai dizer que um soldado que estava lutando, ele é atingido. E quando ele é atingido, ele cai como morto dentro da sepultura. E quando ele toca os ossos do profeta, o texto diz que o homem ressuscita, se levanta. Por quê? Porque Deus prometeu e Ele cumpriu na vida de Eliseu. Assim também está fazendo na tua vida na noite desse dia. Se Ele te prometeu, erga a tua cabeça, estufa o teu peito, entenda isso. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir na tua vida. Então entenda isso. Pedro não poderia encontrar Jesus no lugar do milagre sem antes ele vivenciar a unção da promessa. Isso foi tão grande que no capítulo 21, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, lidera o meu povo, lidera a minha casa. Veja que o Pedro, que foi chamado por Jesus, que sai de perto de Cristo no dia do julgamento e vai pescar novamente, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Quando encontra Jesus lá na Galileia, quando senta com Jesus e quando recebe a promessa, porque Pedro passou a entender que a promessa valia muito mais do que qualquer milagre. Então o que é que acontece? Jesus passa 40 dias com esses homens, sentado com eles. No último dia, Jesus é levado aos céus, mas diz para eles: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Uma promessa. Há um poder vindo sobre vós em Jerusalém, não adianta fugir. Espera em Jerusalém. Eles esperaram em Jerusalém. Então a igreja primitiva, ela nasceu no Pentecoste, ela nasceu no poder. Pedro começou a orientar o povo a pregar. 3.000 almas no primeiro sermão de Pedro aceitam Jesus. A Bíblia vai dizer que todos os dias Deus acrescentava aqueles que deveriam ser salvos naquela igreja. O evangelho começou a invadir as regiões. Então nós podemos imaginar e podemos perceber que Pedro, ele tem uma grande importância na igreja primitiva. Então quando você olha para esse texto, capítulo 3 da segunda epístola, vocês vão ver que Pedro, ele começa a orientar o povo, a orientar a sua igreja. E o começo da orientação de Pedro é essa, no versículo 1: amados, esta é agora a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. É a segunda carta que Pedro está mandando para eles. E nessa segunda carta Pedro quer que eles se atentem para a promessa. Qual era a promessa que esses homens tinham que esperar? É a mesma promessa que nós devemos esperar, que é a promessa do arrebatamento da igreja, é a promessa da vinda de Jesus, é a promessa dos últimos dias. Só que aí, a igreja estava enfrentando um momento de dificuldade tão grande, que os irmãos não conseguiam mais se atentar para a promessa da volta de Jesus, não conseguiam mais se atentar para a promessa do arrebatamento da igreja, porque no meio deles existiam homens que eram zombadores, escarnecedores, que não tinham a percepção de que Jesus iria voltar. Muitas das vezes eles usavam argumentos bíblicos para tentar desconfirmar, para tentar desfigurar o momento da promessa, que é o arrebatamento.
Eles olhavam para a igreja e diziam: cadê o Deus de vocês? Os profetas já morreram, vocês ainda estão aqui, as estações estão passando, nada aconteceu, está tudo da mesma forma, isso tudo é mentira, Jesus não vai voltar. Então eles começavam a pregar essa heresia, eles começavam a anunciar essas heresias, e o povo ficava temendo, o povo ficava balançando, e Pedro escreve a segunda carta dizendo: eu quero que vocês entendam que é mister que haja zombadores, é mister que haja escarnecedores, mas atente para uma coisa só, que é o versículo que nós acabamos de ler. Pedro vai dizer: não esqueçam, coloquem em vossa mente, coloquem em vosso coração. O que, apóstolo Pedro? Coloquem em vosso coração o que? Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Aleluia. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Que os homens carnais, os doutores da sua própria vontade, do seu próprio ego, eles não conseguem entender as manifestações espirituais que Deus faz com a sua igreja. Porque na visão do carnal, tudo que a igreja faz é loucura. Na visão do carnal, esse momento que nós estamos tendo em live agora, para eles é loucura. No pensamento dos carnais, o funcionamento da igreja no momento de crise é loucura. Mas como disse o apóstolo Paulo, a loucura de Deus é para os perdidos, mas para aqueles que são salvos é poder de Deus. Enquanto muitos estão escarnecendo, enquanto muitos estão zombando, enquanto muitos estão fazendo o seu próprio ego, a igreja continua oferecendo para esse mundo perdido um evangelho de poder, um evangelho de graça, um evangelho de salvação, porque Jesus, ele salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu também. Eu estou te dizendo que nesta noite, a loucura de Deus, o poder de Deus, ele vai invadir o teu coração. O poder de Deus, ele está invadindo a tua casa. O poder de Deus, ele está invadindo a tua família. É isso que Pedro está dizendo, irmãos. Há um poder. Só que os escarnecedores, eles não são só de hoje. Pedro diz que desde o tempo dos profetas havia escarnecedores. Na vida de Jeremias tinha escarnecedor, na vida de Ezequiel tinha escarnecedor, na vida de Daniel tinha escarnecedor, na vida de Amós, entre outros os profetas tinham escarnecedor. Mas sabe o que é que os escarnecedores nunca vai ter? Aquilo que você possui, que é a presença do Espírito Santo. Porque os escarnecedores, eles precisam de argumentos humanos para fundamentar a sua tese, para estruturar os seus pensamentos, mas a igreja não precisa de pensamento nem de fundamento humano, não. A igreja necessita da presença do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo. É por isso que Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui, porque nós só saímos daqui se a tua presença continuar caminhando conosco, se a tua presença continuar dentro do nosso coração. É a presença de Deus, é a manifestação de Deus. Então a igreja, entenda isso, a igreja, ela só está na terra com um único objetivo. Qual é o objetivo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, sabe qual é o objetivo da igreja? É permanecer, é influenciar, é movimentar a presença do Espírito Santo aqui na terra. Porque Paulo diz que o filho da perdição, o anticristo, ele não pode se manifestar se antes primeiro aquele que o detém não seja tirado da terra. O anticristo só pode se manifestar depois que aquele que detém sair da terra. Quem é que detém o anticristo? É o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo sai da terra? Quando ele levar a igreja noiva diretamente para o noivo, que é Jesus. Porque o Espírito Santo, ele é o amigo do noivo que está cuidando da noiva para o dia das bodas do Cordeiro. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode operar, o anticristo não pode trabalhar. Por quê? Porque a igreja é a manifestação do poder de Deus
Deus na terra. É por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu estou te dizendo que você aí na sua casa, você é a presença de Deus. Então as portas do inferno não podem prevalecer na tua casa, as portas do inferno não podem prevalecer na tua empresa, as portas do inferno não podem prevalecer no meio das tuas amizades. Por quê? Porque você faz parte do reino, e aonde o reino está, existe a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então o fundamento da igreja está ligado unicamente na manifestação, na graça e no poder do Senhor Jesus. Então Pedro está dizendo: olha, irmãos, coloque na vossa mente, medite nisso, guarde isso, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Observe bem, a briga que a igreja está tendo aqui no capítulo 3 é contra os escarnecedores. E as argumentações dos escarnecedores é essa: já passou o tempo, já passou gerações, já passou mais de 2000 anos, Jesus não voltou, ele não vai voltar. É assim que os escarnecedores dizem. Mas Pedro olha para a igreja e diz: não olhe para os escarnecedores, porque eles não entendem aquilo que é espiritual, eles só entendem aquilo que é carnal, porque os espirituais entendem, primeiro fundamento, que Deus, ele não trabalha no tempo humano. Deus, ele não trabalha no tempo do Cronos. Deus, ele é antitemporal. Deus, ele é muito antes e muito além do que o tempo. É por isso que quando Jesus se apresenta para João em Apocalipse, ele diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Observe isso, quando Jesus disse para João: João, eu sou o alfa e o ômega, Jesus está dizendo o seguinte: João, muito antes do que a letra, do que a ciência, do que a sabedoria viesse a existir na terra, muito antes do que Sócrates e outros filósofos viessem a existir na terra, eu já existia, porque eu sou muito além do que a sabedoria, eu sou muito além do que a filosofia, eu sou muito além do que a ciência, eu sou muito além do que o tempo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou seja, eu sou eterno. E quem é eterno não vive no tempo. E a igreja, ela não vive em tempo, nós vivemos pela eternidade. Você não vive esperando o tempo passar, você vive a eternidade de Deus aqui na terra. Por um pouquinho de tempo, como dizem Hebreus, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso dos homens, porque para nós 1000 anos é uma eternidade, para Deus é um dia. E para nós um dia pode não ser nada, para Deus é 1000 anos. É por isso que quando Moisés perguntou: Senhor, qual é o teu nome, para eu dizer para o povo lá no Egito, Deus disse para Moisés: Moisés, diga para o meu povo: eu sou o que sou. Aquele que é, aquele que era, aquele que permanece eternamente. Deus dentro do tempo e Deus fora do tempo. Ele é longe, ele é muito maior do que o Cronos. É por isso que Isaías disse que o Senhor se assenta no globo da terra, vê os homens como um gafanhoto, tem os céus como a cortina de sua casa e chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. É esse Deus que você serve, um Deus que é além do tempo. Então, se o nosso Deus, ele é além do tempo, pode ser agora que a última trombeta toque e você seja arrebatado. Pode ser agora que essa live acaba, o microfone caia no chão, porque nós vamos subir, porque nós não vivemos o tempo, nós vivemos a eternidade dada por Deus na terra. Você consegue entender isso? É por isso que Jesus disse: o meu reino não é comida nem bebida. Por quê? Porque comida e bebida faz parte do tempo. Jesus disse: o meu reino, ele é da eternidade, ele é do Pai. É por isso que Jesus disse: eu estou ligado ao Pai, o Pai está ligado a mim, e se vós estiver ligado à minha palavra, também estará ligado ao Pai. Por quê? Porque quando eu me ligo com a palavra, eu me ligo com a eternidade, e se eu me ligo com a eternidade, eu esqueço do tempo e acredito nas promessas da eternidade. Sabe o que é que está faltando no dia de hoje? Sabe o que é que está acontecendo no dia de hoje? Há algo muito mais grave do que
essa doença que está acontecendo agora. Há algo muito mais grave do que essa doença dentro da igreja. Sabe o que é? É uma geração que está crescendo sem entender que a igreja ela não vive o tempo, ela não vive aquilo que está na terra, ela vive aquilo que é eternamente, que é celestial. Tem gerações crescendo sem entender que além das coisas da terra existem as coisas celestiais. Ou seja, além de uma batalha humana, existe uma batalha celestial. Porque enquanto nós estamos aqui em nossa sede, pregando a palavra, está acontecendo agora na região celestial uma batalha entre anjos e demônios. Enquanto você está aí na sua casa, segurando o smartphone, olhando para uma televisão ou para frente de uma tela de um computador, está acontecendo uma guerra nos céus entre anjos e demônios, e os anjos te protegendo. Então essa geração que está crescendo dentro da igreja está esquecendo das batalhas espirituais, porque nada acontece por acaso na vida de um crente. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Entenda isso, irmãos. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Não é por acaso que nós estamos em casa com a igreja fechada. Não é por acaso que nós estamos ouvindo a palavra através de um mecanismo humano. Não é por acaso, não. Sempre há uma manifestação da presença de Deus. Sempre há um controle de Deus, sempre há uma manifestação do eterno sobre a nossa vida. É isso que Pedro está dizendo aqui na sua carta. Deus, ele vai muito além do que o tempo que você possa imaginar. Talvez o médico olhou para você, olhou para o teu exame e disse assim: você só tem 3 meses de vida. Talvez o médico disse para você, ou disse para o seu filho ou para a sua esposa, que o seu tempo na terra é de 2 meses, ou até mesmo de 1 semana. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, Ele não precisa do tempo do médico para dizer o que vai fazer. O Deus que nós servimos, Ele não precisa do tempo da medicina para dizer o que Ele vai fazer. A minha Bíblia diz, e a tua confirma, que a última palavra sempre vem do Senhor. A última palavra sempre vem de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha nessa terra sem antes ser permissão de Deus. Então entenda uma coisa: o exame pode estar dando um estado final para a tua vida, mas a palavra de Deus, ela vê o teu coração te dizendo: Deus opera milagre, Deus ainda cura essa nação, Deus ainda cura esta geração. Receba uma unção de cura entrando na tua casa agora. Sinta uma unção de cura invadindo o teu quarto, a tua sala, aonde você estiver. Sinta a presença do Espírito Santo invadindo o teu coração. Sinta essa presença aí, irmão. Só quem é espiritual vai entender. Só quem é espiritual vai sentir essa presença. Então chore, se derrame na presença dele. Você não está assistindo uma novela, você não está assistindo um filme, não. Você está vendo Deus falar contigo na noite desse dia. Então se derrame na presença dele, se derrame na presença do eterno Deus. É por isso, irmãos, que a igreja ainda vive em momento de crise, porque a igreja não depende do tempo dos homens, a igreja depende da eternidade de Deus. Aleluia. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Eu sei que você não está aqui presente agora, mas eu quero que você repita isso no teu coração. Eu quero que você medite isso na tua mente. Repita isso no teu coração: um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Deixa eu te dizer uma coisa: a segunda razão da igreja estar na terra é porque nós esperamos a volta de Jesus. A primeira razão eu falei, a primeira razão da igreja na terra é porque nós somos manifestadores do poder de Deus e da presença do Espírito Santo. Grave isso, anote isso na tua Bíblia agora. A segunda razão da igreja estar na terra é porque nós esperamos pela volta de Jesus. Eu comecei essa palavra dizendo que Deus, ele não mente. Se ele falou, ele vai cumprir. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1,
versículo 10 e 11, há esse fundamento que eu estou falando nessa noite, o fundamento da espera de Jesus. Os apóstolos, inclusive Pedro, estão olhando para os céus, porque Jesus está sendo levado em cima de uma nuvem. E enquanto ele é levado em cima de uma nuvem, o anjo aparece para eles e diz: varões galileus, por que estão olhando para os céus? Porque da mesma forma que Jesus foi, um dia ele também vai voltar. Entenda uma coisa: a igreja ela não espera nada nessa terra, a não ser pela volta de Jesus. Se você está pensando, esperando, imaginando as coisas dos homens, eu te digo nesta noite, com toda humildade, você está esperando uma esperança pobre, você está vivendo uma esperança caída, porque a igreja ela só espera pela volta de Jesus. Eu não sei por que essa mensagem, a mensagem do arrebatamento, tem sumido em cima dos nossos púlpitos. Eu não sei por que os pregadores da atualidade, aqueles que têm foto nos holofotes, aqueles que querem ganhar brilho, esquecem de pregar esta palavra. Mas eu estou te dizendo nesta noite, que a igreja não espera nada nessa terra, a não ser pela volta de Jesus. Observe isso. A volta de Jesus, ou na verdade, o arrebatamento da igreja, que é diferente, a parósia é diferente da volta de Jesus, da segunda volta de Jesus, porque a parósia é o arrebatamento da igreja. Nenhum olho vai ver, no piscar de olhos. A volta de Jesus, todo olho verá, e Jesus vai voltar com a sua igreja, lavada e redimida. Então nós esperamos pelo arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja, ela vai demonstrar para nós 3 manifestações na nossa vida. Eu não vou demorar, eu vou encerrar agora. O arrebatamento da igreja vai mostrar para nós 3 manifestações de Deus em nossa vida. Anote aí. A primeira manifestação é que nós vamos prestar conta da nossa vida com Jesus. Anote isso aí. A primeira manifestação do arrebatamento para a igreja é essa: todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Romanos capítulo número 14 e versículo de número 12 diz que todos nós prestaremos conta da nossa vida diante de Deus. Se você está numa live agora, eu peço, coloque esse versículo aí no comentário da live, Romanos 14, 12, quando diz que nós prestaremos conta da nossa vida diante de Deus. Está esperando pelo arrebatamento? Então veja o que você está fazendo nessa terra, porque tudo que você está fazendo aqui, você vai ter que prestar conta com Deus. Eu não sei se você teme em prestar conta com os homens. Eu não sei se você já chegou diante de um tribunal, tremeu as pernas porque estava diante de um juiz humano, prestando conta com ele. Deixa eu te dizer, há algo muito maior quando você for prestar conta com Deus da tua vida. Não é a vida do teu vizinho não, é a tua vida que você vai prestar conta com Deus. Não é a vida da tua esposa não, é a tua vida que você vai prestar conta com Deus. Porque a salvação ela é individual, a salvação ela não pode ser coletiva, porque Deus salva através da fé, e essa fé é manifestada por um dom de Deus, que é dado para ti. Mas como disse Tiago, fé sem obra é uma fé morta. Então entenda, irmãos, a qualquer momento eu e você, nós vamos prestar conta para Deus da nossa vida. A segunda manifestação do arrebatamento da igreja é esta: nós vamos prestar conta a Deus no tribunal do Senhor. 2 Coríntios capítulo número 5, versículo 10, Paulo diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para recebermos aquilo que nós temos feito com o nosso corpo, seja as obras boas, ou seja as obras más. Então entenda, irmão, ser crente não é brincadeira, ser crente não é viver de modinha, ser crente não é simplesmente colocar uma gravata, carregar uma Bíblia debaixo do braço e sair pelo meio da rua, não. Ser crente é você entender que você tem nas tuas mãos uma intimação, e essa intimação é para você comparecer perante o tribunal de Deus. E no tribunal de Deus não vai escapar ninguém. No tribunal de Deus, aquilo que você tem feito nessa terra você vai receber, seja as coisas boas ou seja as coisas más.
É por isso que Jesus diz, para você que está me ouvindo agora e que está afastado do Evangelho, Jesus disse lá no Evangelho de João, que todo aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai aonde? No tribunal. Mas aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o meu Pai. Então volte para Jesus o mais rápido possível. Se for agora mesmo, levante a sua mão aí mesmo, coloque aí no comentário da live que você quer aceitar Jesus, que você quer se reconciliar, porque nós vivemos os últimos dias da igreja na terra e tem uma intimação nas tuas mãos, e essa intimação, o tempo não vai passar. Você vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo quando Ele voltar, no arrebatamento da igreja. Glória a Deus. A terceira manifestação do arrebatamento que vai mostrar para a igreja, para mim encerrar minhas palavras agora, a terceira manifestação é que o fogo vai provar as obras que você fez na terra. Todas as nossas obras vai ser provada no fogo. Onde é que está isso? 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 15. Deixa eu te dizer algo forte aqui nessa noite. Tudo que nós fazemos aqui na terra, irmãos, vai passar por um fogo. E aquilo que for destruído pelo fogo, veja como é que o texto está dizendo lá: o ouro, o diamante, a palha, a madeira, tudo isso é destruído pelo fogo divino. Mas só tem uma coisa que o fogo não consegue destruir. Irmão, escuta isso que eu vou te dizer agora. Escuta isso que eu vou te dizer agora. No teu Facebook tu não vai achar isso não. Só tem uma coisa, presbítero Rafael, que o fogo não consegue destruir. Só tem uma. O fogo não destrói fogo. O fogo não destrói fogo. É por isso que João Batista disse para aqueles que estavam sendo batizados: eu só consigo batizar com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou te dizendo que o fogo divino, ele não queima aqueles que fazem parte da fogueira de Jesus na terra. Você é uma fagulha do poder de Deus na terra. Você é um fogo de Deus na terra. Então o fogo divino nunca vai te destruir, porque fogo não destrói outro fogo. Glória a Deus. Entenda isso. Você vai prestar conta com Deus. Você vai estar diante do tribunal de Deus. Mas o fogo que vai ser provado no tribunal, ele não vai tentar, ele não vai conseguir consumir aqueles que são fogo de Deus. Aqueles que são lavados, redimidos e comprados pelo sangue carmesim. É por isso que Pedro disse: nós não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, e que nenhuma pedra preciosa nessa terra, porque isso tudo o fogo destrói. Mas nós fomos comprados por um alto preço, que é o sangue carmesim. Jesus, ele te comprou, e pode ter certeza que a compra que ele fez foi uma compra certa, e ele não vai deixar com que o diabo rasgue, destrua as promessas que ele tem na tua vida. Você é fogo de Deus aqui na terra. Você é fogo de Deus aqui na terra. Eu vou repetir: você é fogo de Deus aqui na terra. Eu estou te dizendo que quando o diabo olha para você, ele consegue ver que há um fogo de Deus dentro do teu coração. Paulo disse que nós somos vasos, e dentro de vasos de barro, Deus colocou algo precioso, uma pedra preciosa, que é o Espírito Santo, que mora dentro de você, que mora dentro de mim. Nós somos fogo de Deus, nós somos a fagulha de Deus aqui na terra. Se você entende isso, meu irmão, dê glória para Jesus aí mesmo. Feche teus olhos agora, eu quero orar pela tua vida. Você que está reconciliando com Jesus agora, eu te peço, feche teus olhos aí mesmo. Eu quero orar por você. Você que está aceitando a Jesus, também feche teus olhos, eu quero orar por você agora. Eu posso estar longe, em corpo físico, mas eu creio que a oração, ela vai atingir o teu coração agora. Eu vou clamar para que os céus caiam sobre a tua vida. Você que está passando por um momento de enfermidade, eu vou orar agora, e eu creio que o Jesus que nós pregamos na Debrais Ministério de Madureira tem poder para curar.
Você que está passando por uma batalha dentro de casa, eu vou orar agora. Eu tenho certeza que essa batalha, o nosso Deus, Ele vai vencer por você. Fala como falou Davi. Davi olhou para Saul e disse: Saul, Deus nunca me abandonou quando eu estava lutando com o urso. Deus nunca me abandonou quando eu estava lutando com o leão, e não vai ser agora com esse gigante que Deus vai me abandonar. Pelo contrário, Ele está comigo nessa peleja, e eu vou vencer pelo nome do Senhor dos exércitos, e esse gigante vai cair por terra hoje. Feche teus olhos. Pai de misericórdia, Senhor de nossa vida, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor que tudo vê, que tudo consegue sondar, o onipotente, onipresente, onisciente, o Pai eterno em nossa vida nesta noite. Eu te peço agora, meu Senhor, nós estamos em corpo distante, nós estamos ausentes de uma comunidade, mas pelo poder da Tua palavra eu te peço agora, toca na vida daquele, Senhor, toca na vida daquela que está se reconciliando contigo agora, que está se derramando em lágrimas, chorando, te pedindo perdão. Começa a curar o coração dele, começa a curar o coração dela. Apaga, Senhor, o nome deles no livro da culpa, escreve no livro da vida, e começa a traçar caminhos novos para ele. Começa a traçar planejamentos, projetos novos. Eu te peço também por aqueles que estão no leito dos hospitais agora. Os médicos não conseguem fazer mais nada, mas o teu poder faz. O Senhor é capaz de curar qualquer doença, principalmente esse vírus que está maltratando a nação brasileira, que está maltratando o mundo. Todos aqueles que estão no leito dos hospitais agora, eu te peço, meu Senhor, visita cada um agora, meu Senhor, visita a vida de cada um agora, meu Senhor, levanta, meu Deus, aqueles que estão entubados, que estão com os dias contados, eu te peço agora, faz um milagre, Senhor, confunde a medicina mundial, confunde a medicina, Senhor, confunde a ciência com o teu poder de milagre. Nós estamos clamando por isso, e nós acreditamos que essa tempestade vai passar, que essa escuridão vai passar, que essas trevas vai passar, porque vai surgir uma luz, e essa luz é a tua igreja, em nome de Jesus. Aqueles que estão passando por luta dentro de casa, aqueles que estão, meu Senhor, passando por dificuldade no casamento, aqueles que estão com as